Salmos de número 46. A palavra do Senhor nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não será abalada, Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embravecerão e os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu venho te pedir a tua graça e a tua misericórdia. Que o Espírito Santo do Senhor venha estar me direcionando. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar. Que o Senhor me enche de graça, que o Senhor me enche de poder, que o Senhor me enche de ousadia para ministrar a tua palavra. Pai, que a tua palavra vai de encontro ao coração daquele que necessita, daquele que precisa, e que o Senhor possa mover um grande avivamento no meio da tua igreja, quando a tua palavra estiver sendo ministrada. Eu sei, Pai, que sou falho, pecador, cheio de defeito. Sei, Pai amado, que não tenho poder algum se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não estiver do meu lado, me ensinando, me orientando. E eu te peço, Pai, porque esta igreja é do Senhor, este povo é teu, e eu te peço, fala com cada um deles. E assim, Deus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, nesta noite, eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Uma palavra que, para todos nós, é muito comum. E não é fácil ministrar sobre este tema, porque é um tema em que todos vocês sabem, é um tema em que todos vocês, aquele que não é cristão, aquele que não é crente, já ouviu falar desse tema. E essa semana, eu estava meditando sobre isso e fazendo alguns questionamentos com Deus. E no culto de quinta-feira, Deus falou muito forte ao meu coração. E depois daquele culto eu fiquei meditando sobre isso. E hoje à tarde, principalmente, esta palavra, ela queimava dentro do meu coração e falava muito forte comigo. E por isso eu peço a vocês que prestem muito atenção. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas se concentre o máximo que puder para esta ministração. Porque eu sei que é um tema muito pesado. Eu sei que é um tema que vai confrontar a sua fé, vai confrontar o seu pensamento, e o inimigo vai tentar de todas as formas, tentar te paralisar. E o tema que eu quero falar nesta noite é sobre a oração. Quando nós falamos de oração, o nosso coração, a nossa mente, automaticamente, ela já leva a nós a falar: eu sei o que é oração. Eu sei o que oração significa. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é de que todos nós, tanto cristão como não cristão, se não tiver uma vida de oração a Deus, nós temos uma vida fracassada.
uma vida cheia de altos e baixos. E o pior de tudo, nós temos uma vida onde nós temos um vazio dentro de nós que ele não é preenchido. E nesta semana eu estava meditando sobre isso e eu fiz simplesmente uma pergunta: qual é o significado de nós estarmos aqui todas as quintas-feiras orando? Porque nós estávamos fazendo o quê? Orando. E qual é o significado? O que me faz sair da minha casa, vir para a oração e voltar do mesmo jeito para minha casa? O que eu tenho feito tem valido a pena? O que eu tenho feito tem tido algum propósito? Porque, meus irmãos, é tão interessante essa questão de oração. Eu, como pastor, tenho recebido ligações de pessoas pedindo para mim orar por algo que nem mesmo ela ora. Ela acredita que a minha oração tem mais poder do que a oração dela. Então eu estava meditando nisso e no sábado agora aconteceu algo que mexeu muito comigo. Nós saímos daqui do culto das crianças, eu fui para casa e lá eu estava deitado e não conseguia dormir. Aí fui colocar o Davi para dormir e quando eu estava colocando o Davi para dormir, eu recebi uma mensagem: pastor, por favor, me ajuda. E eu tomei um susto achando que era um irmão daqui da congregação. E aí ele foi e mandou umas fotos de um jovem de 19 anos, possesso. Ele estava na sala e possesso, com as mãos para trás, ajoelhando e falando com aquela voz estranha. E ele falava assim: vem logo, porque eu não sei o que fazer. Eu estou com medo. O certo é de que juntamos, fui eu, o irmão Antônio, o pastor Franklin e outro irmão, e a gente foi para lá. E quando nós estávamos lá orando por ele, o demônio falando na boca dele, algo que me deixou muito preocupado. Ele falava assim: igreja de pouca fé. Ele só repetia isso: igreja de pouca fé. E eu fui perguntando a Deus o porquê que ele não falava diretamente. Ele só falava igreja de pouca fé. O certo é de que nós oramos por ele, conseguimos repreender o demônio, e eu fui para casa pensativo, sem conseguir dormir. Igreja de pouca fé. Igreja de pouca fé. E quando eu tive a oportunidade de trazer a palavra hoje, nesta noite, veio a questão da oração. A igreja que tem pouca fé é porque é uma igreja que não ora. Você que tem pouca fé é porque você não ora. E você vai entender o porquê disso, que eu estou dizendo de que você não ora. Porque a oração, nós vamos entender de que o próprio Jesus, ele, tudo que ele fosse fazer, ele orava. E eu fico me perguntando, se Jesus estava na terra, como rei soberano, tudo que ele ia fazer, ele orava. Por que que eu e você não queremos orar? Por que que eu e você achamos que fulano ou Beltrano, ele pode orar e ter a oração mais forte do que a minha e a sua? É porque eu e você estamos orando errado. A nossa oração, ela se tornou uma oração no automático. Porque a oração, ela significa falar com Deus. Oração é ter um relacionamento com o Senhor. E a oração, nós vamos entender de que ela é dividida em dois pedaços: ora e ação. Não é simplesmente só orar, mas nós temos que ter ação.
Nós temos que orar, e esta oração que eu e você faz, ela tem que ter um propósito. E qual que é o propósito? A oração que nós estamos fazendo, ela está de acordo com aquilo que Deus está querendo? Porque quando nós temos essa intimidade com o Senhor, nós vamos viver algo que muitas pessoas não conseguem viver. E eu estava orando ao Senhor e meditando, porque nós temos que entender algo. Hoje as pessoas estão preocupadas em uma igreja cheia de pessoas, uma igreja aonde tem poltronas confortáveis, aonde tem uma climatização boa, e aonde tem uma igreja que é bonita, aonde as pessoas falam: olha, aquele templo da igreja do leste é um templo bonito. As pessoas estão preocupadas com isso, mas estão esquecendo do essencial. O que é? A oração. A oração é que faz a diferença. É por isso que muitas vezes nós vimos hinos cantando, falando sobre a igrejinha que era do chão batido, a luz de lamparina, mas quando o pastor falava, parecia que o céu descia. Mas aí é que está, é porque naquela época as pessoas oravam com propósito. E qual que era o propósito? O propósito era Senhor, enche a tua igreja com a tua glória. Porque quando o Senhor encher a tua igreja com a tua glória, eu louvarei ao Senhor, porque eu sei que o Senhor se faz presente. Não estou aqui, irmãos, para exortar ou brigar com ninguém, mas eu estou aqui para te alertar, para te dizer de que se nós andarmos no caminho certo da oração, nós vamos viver algo extraordinário na presença de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, você que é crente, receber uma ligação e dizer: olha, corre aqui porque tem um rapaz que está endemoniado. Qual que seria o seu posicionamento? Será que você teria coragem de dizer: eu estou indo? Ou você ia ligar para o pastor: pastor, me socorre, porque se eu for só eu estou com medo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vivemos em uma fé superficial. Nós só estamos orando simplesmente para o nosso interesse, mas nós não estamos orando para o interesse de Deus. Porque nós que somos, principalmente os que somos consagrados a evangelista, a auxiliar, a diácono, nós temos essa responsabilidade de carregar em nós a fé inabalável. E nós só vamos ter essa fé inabalável quando nós estivermos orando ao Senhor, uma oração de intimidade, de que nós temos que mudar todo o nosso parâmetro de oração e orar ao Senhor. E na primeira oração que nós fazemos, nós temos que dizer ao Senhor: Senhor, me ensina a orar da forma que te agrada. A minha oração está chegando diante de Deus? Ou a minha oração simplesmente está chegando no teto e ali mesmo ficando? Não estou dizendo, irmãos, que é errado você pedir alguém para orar, mas eu quero te dizer de que você tem capacidade de orar e os céus se abrir ao teu favor. Porque, irmãos, o que tem de crente que estão dentro das igrejas, estão sentindo um vazio tão grande dentro do seu coração e não sabe o que fazer, que estão entrando e saindo das igrejas e nada está acontecendo, e isso não é certo. O certo é você entrar aqui e sair daqui transbordando da presença de Deus. Mas para isso nós temos que orar com um propósito.
É como eu sempre tenho falado, eu tenho que orar e dizer: Deus, eu estou indo para a tua casa, para te louvar, para engrandecer o teu santo nome, para que a tua glória seja derramada naquele lugar. E se for possível, Senhor, me usa para me poder aquecer a fé de alguém que está abalada. Esse é o objetivo da nossa oração. Vamos parar de ser hipócrita e orar somente quando nós estamos necessitados, quando nós estamos precisando de algo para nós, mas que nós possamos orar para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da sua vida. A oração, ela aumenta a nossa fé. A nossa oração, ela nos impulsiona a fazer algo extraordinário. Na quinta-feira eu estava orando e falando para Deus: Deus, por que o Senhor me usa para orar desta forma? Por que o Senhor me usa para me orar desse jeito? Eu não tenho estudo, eu não sou formado, mas por que o Senhor me usa? Nós temos que fazer esse tipo de pergunta para Deus. Deus, quando eu joelho no pé da minha cama, orando ao Senhor, por que não acontece nada? Por que quando eu amanheço mais triste do que quando eu fui dormir? Por que no meu trabalho eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades de lidar com aquela pessoa, de lidar com o meu patrão, de lidar com o meu colega de trabalho? Por que disso? Por que as pessoas olham para mim e dizem: ele ainda fala que é crente? Tem algo de errado. É porque eu e você não temos uma intimidade genuína com Cristo. Nós achamos bonito quando alguém fala algo. Nós achamos bonito quando no salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É lindo, mas eu quero viver isso. Eu quero entender o que isso significa para a minha vida, para a vida da minha família. Porque, irmãos, é como diz o pregador Marcos Feliciano: eu prefiro uma igreja com 10 obreiros, mas esses obreiros cheios de Deus, do que uma igreja com 150 pessoas e ser uma igreja vazia. Uma igreja do poder de Deus. Irmãos, porque quando nós temos uma intimidade com Deus, nós não só oramos, mas nós paramos para ouvir a voz de Deus sussurrar nos nossos ouvidos. E quando nós temos essa intimidade, o Senhor se agrada em responder a nossa oração. Daniel, quando orava ao Senhor, ele orou ao Senhor e pediu algo para Deus. Só que a sua oração não foi respondida. Só que o que ele fez? Continuou orando. Quando a resposta veio, o que o anjo diz para Daniel? No mesmo dia, a sua oração foi atendida. Mas eu fui impedido pelo poder de Pérsia, ou pelo Satanás, que não deixou eu trazer a resposta. Mas quando nós oramos ao Senhor, nós temos confiança. O Senhor não me respondeu, mas eu vou continuar orando ao Senhor, porque eu sei que a qualquer momento Ele pode me responder. Nós temos que entender de que o que nós estamos fazendo aqui não é brincadeira. O que nós estamos fazendo aqui não é um oba-oba. O que nós estamos fazendo aqui é adorar a um Deus que é todo poderoso, aquele que é único
digno de toda adoração. Eu sempre falo isso e vou continuar dizendo: aquele que ora ao Senhor, aquele que tem intimidade com Deus, ele não precisa que o ministério de louvor fique dizendo: levante as mãos, adore ao Senhor. Ele mesmo já entendeu, ele saiu da sua casa com o intuito de adorar a Deus, de servir a Deus, de dar o melhor para Deus, para que o Senhor manifeste a glória dele na igreja dele. Ele não precisa que o pastor apague a luz para que você não tenha vergonha do irmão que está do seu lado. Mas quando eu oro e eu sei o que eu vou fazer, eu chego na casa do Senhor e eu falo: não importa quem está à minha direita nem à minha esquerda, eu estou aqui para adorar a Deus, eu estou aqui para louvar ao Senhor. Eu não preciso que ninguém me incentiva, porque eu já tenho aquele que é digno de toda honra, que habita dentro de mim, para orar, para bendizer o nome dEle. Quando eu oro, eu sei que Ele é o mais importante. Quando eu oro, que eu tenho intimidade, eu sei que Ele já se faz presente neste lugar. Então por isso eu adoro, eu exalto o nome dEle, eu glorifico o nome dEle, independente da situação que eu estou. Eu não quero sair daqui da mesma forma como eu entrei. É porque você não ora, é porque você não tem intimidade com Ele. Porque quando eu oro, eu já saio da minha casa dizendo: eu estou indo para a casa do Senhor, porque eu sei que este culto vai ser uma bênção. Eu sei que este culto vai ser para glorificar o nome do Senhor. Mas quando eu não oro, eu já saio de casa murmurando. Eu sei quem vai pregar, eu sei quem vai louvar os hinos da harpa, eu sei até os hinos que vão cantar. É porque eu não oro. Porque quando eu não oro, eu fico perdendo tempo, olhando para a direita, olhando para a vida do vizinho, olhando para que ele errou. Mas quando eu oro, eu fecho meu olho e falo: não interessa quem está lá na frente, o interessa é quem está do meu lado. E eu sei, eu tenho fé, eu tenho consciência de que Ele está aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Quando eu oro, eu sei do Deus que eu sirvo. Quando eu oro, eu falo com convicção: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza na hora da minha angústia. Eu não falo da boca para fora, mas eu falo com consciência, eu falo com fé, sabendo de que Ele pode mover. Quando eu oro para o meu filho que está nas drogas, eu já oro contemplando o Senhor. Eu vejo ele lá na frente, te adorando, te exaltando, glorificando o teu santo nome. Deus, eu vejo ele sendo transformado pelo poder da tua glória. Mas quando eu não tenho intimidade com o Senhor, eu oro simplesmente dizendo: Deus, eu não aguento mais. Faça a tua vontade, leva. Mas quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu profetizo e o jeito de eu profetizar é vendo algo lá na frente. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu oro dizendo: Deus, o meu casamento não foi para destruição, mas foi feito para que teu nome seja glorificado. Quando eu oro ao Senhor, até o Espírito Santo me faz lembrar das palavras dele. E eu oro e digo, falando: Senhor, a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É quem tem intimidade. É quem tem intimidade com Ele. Agora, quando nós não temos intimidade com Ele, é por isso que passamos por perturbações. É por isso que passamos por lutas, por guerras, e não sabemos se vamos viver até o final. Mas quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu oro ao Senhor: Senhor, eu sei que eu estou passando por este vendaval, mas eu também sei que o Senhor está me esperando lá do outro lado, para que eu possa cantar o hino da vitória.
Agora, quando eu não tenho intimidade com o Senhor, quando eu não oro ao Senhor, eu fico perdido sem saber o que fazer. Quer um exemplo? Quando eu não oro, não tenho intimidade com o Senhor, eu fico perguntando para um, para outro, para aquele lá. E quando não tem mais ninguém, aí eu vou para onde? Para os pés do Senhor. Mas quando eu tenho intimidade com o Senhor, chega um problema que bate na minha porta, eu falo assim: espera aí, eu vou ali, vou entrar dentro do meu quarto, vou fechar a porta e vou falar secreto com aquele que é Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio de todas as coisas na palma da sua mão. Eu entro e oro, para mim depois tomar uma decisão. O nosso maior erro é de tomar decisão sem antes falar com Deus. Eu estava falando com o irmão, Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Sabe por quê, irmãos? O jeito dele trabalhar é o mesmo de ontem, será o mesmo de hoje e será o mesmo de amanhã. Ele não é como você faz uma compra no Mercado Livre, que você fica ansioso para chegar. O tempo dele não muda por sua causa. O tempo dele não vai mudar por causa de mim e de você. O tempo dele é na hora dele. Mas só que quando eu oro ao Senhor, quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu consigo entender e compreender que ele não vai demorar, que ele não vai adiantar, mas que vai chegar na hora certa. Na hora certa. Quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu sei esperar nele. Porque a palavra do Senhor vai dizer: espera com paciência no Senhor. Irmãos, nós temos que orar. Orar com um propósito. Orar com direção. Nós não podemos simplesmente ser fantoches dentro de uma igreja, precisando de que alguém nos cutuque, precisando de que alguém fala para nós falarmos alguma coisa. Porque aquele que ora, ele sabe que ele tem liberdade no Senhor. Ele sabe que ele pode falar em línguas estranhas. Ele sabe que ele pode buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu saí da minha casa determinado. E olha que eu já tinha buscado o batismo do Espírito Santo em vários lugares. Eu tinha buscado o batismo do Espírito Santo em monte. Eu tinha buscado o batismo do Espírito Santo em vigília. Eu tinha buscado o batismo do Espírito Santo em outras congregações. Mas um dia, à tarde, eu me ajoelhei e disse para Deus, falei: Deus, eu sou obreiro da casa do Senhor. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu não quero simplesmente ser mais um, mas eu quero entrar na tua casa e receber o batismo com o Espírito Santo. Me arrumei e fui para casa, para a casa do Senhor. E eu lembro que lá tinha uma coluna no meio da igreja. E quando o louvor começou, eu disse: vai ser agora. Eu vou ser batizado agora. Fui para aquela coluna e me atraquei com aquela coluna e comecei a orar ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas olhavam para aquela situação e ficavam dizendo: é doido. Quer ser mais santo do que os outros. Mas eu não estava nem aí porque os outros pensavam. Eu estava conectado naquilo que eu queria de Deus. Eu já tinha orado, já tinha buscado. E eu sabia que era aquele momento, porque o Senhor fala quando nós temos experiência com Ele. Quando nós temos intimidade com Ele, Ele fala ao nosso coração. E eu orando ali naquela coluna, eu fui batizado com o Espírito Santo. O nosso maior erro, sabe qual é? É de que nós viemos para a casa do Senhor sem orar. Nós viemos para a casa do Senhor sem propósito. Nós viemos para a casa do Senhor sem saber o que nós queremos.
E nós, quando chegamos na casa do Senhor, nós precisamos de algo para nos motivar. E nós temos que entender que o maior motivo já está aqui dentro. Ele já se faz presente. Ele foi o primeiro a chegar. Ele está esperando você abrir a sua boca. E você pode muito bem falar para mim, pastor, mas Deus não sabe de todas as coisas. Por que Ele quer escutar eu falar? Eu quero te lembrar algo. Jesus, quando estava na terra, todas as vezes que Ele foi fazer um milagre, Ele perguntou para a pessoa, o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que o cego de Jericó era cego? Então por que Ele perguntou? Porque Jesus quer ter um relacionamento. Ele quer saber o que você realmente quer. Qual que é o propósito? O que o cego de Jericó falou para Deus? Para Jesus? Falou o quê? Quero ver. Ele estava ali para ser curado? Não, ele estava ali para fazer o quê? Pedir esmola. Só que Jesus falou, enquanto você tiver com esse pensamento em pedir esmola, você nunca vai ter o teu milagre. Então abra a tua boca e fala com convicção aquilo que você quer. O que você quer que eu te faça? Que eu torne a ver. Jesus está te perguntando nesta noite, o que quer que você quer que eu te faça? Você tem um propósito? O que você vai pedir para Deus, o nome dele vai ser glorificado. O que você está pedindo para Deus, o nome dele vai ser exaltado. O que você está pedindo para Deus nesta noite? Ou você simplesmente veio da sua casa para a casa do Senhor e quer voltar do mesmo jeito? Ou você veio sem intenção de pedir nada para Deus? Porque Jesus, Ele orou no seu batismo, Lucas 31, 21. Jesus orou no lugar solitário, Marcos 1, 35. Jesus orou no deserto, Lucas 5, 16. Jesus orou na noite inteira, antes de escolher os 12. Jesus orou antes do convite, vinde a mim todos os que estáis cansados, Mateus 1, 25, 27. Jesus orou na alimentação das 5.000 pessoas, dos pães, João 6, 11. Jesus orou depois da alimentação das 5.000 pessoas, Mateus 14, 23. Jesus orou ensinando a oração dominical. Jesus orou em Cesareia de Filipe, Lucas 9, 18. Jesus orou antes da sua transfiguração, Lucas 9, 28, 29. Jesus orou antes da ressurreição de Lázaro, João 11, 41, 42. Jesus orou pelos pequeninos, Mateus 19, 13. Jesus orou no templo, João 12, 27 ao 28. Jesus orou na ceia, Mateus 26, 27. Jesus orou por Pedro, Lucas 22, 32. Jesus orou pelos discípulos, João 17. Jesus orou no Getsêmani, Mateus 26. Jesus orou na cruz, Lucas 23, 34. Jesus orou em Emaús, Lucas 27, 30. Jesus orou chamando Deus de Pai, Mateus 6, 9. Jesus orou. E orar aqui, irmãos, é uma vida de oração. Você está orando pelo seu filho. Qual que é o motivo da oração? Qual é o propósito? Deus vai ser glorificado naquilo que você está orando pelo seu filho? Você está orando pela sua família. Qual é o propósito? Deus vai ser glorificado naquilo que você está pedindo para a sua família? Você está orando pelo seu cônjuge. Deus vai ser glorificado na vida dele?
Quando você vem para o culto, qual que é a sua intenção? Qual que é o seu propósito? Nós temos que orar para que Deus venha nos revestir de poder. Tem algo que eu achei interessante. Eu já falei isso aqui, mas não dessa forma. Tem o joio e o trigo. Os dois se parecem. Mas sabe como é que os colhedores de trigo reconhecem qual que é o trigo e qual que é o joio? Se você olhar, nós que não conhecemos, tudo é igual. Mas ele vai dizer, quando vem um vento, a gente conhece quem é o joio e quem é o trigo. Sabe por quê? Porque o trigo, ele se curva. O joio não. O joio fica em pé. Amém? Você é joio ou você é trigo? Vocês entenderam? O trigo, quando vem o vento, ele se curva. O joio, quando vem o vento, ele fica firme. Porque o joio, ele não sabe do poder de Deus. Então ele acha que ele vai vencer pela sua força. Mas o trigo não. O trigo ele conhece. Ele sabe que ele tem um Deus soberano, que quando ele se curva, ele adora ao Senhor. E quando o vento passa, ele se levanta. Ore ao Senhor nessa noite. Pede para Deus. Deus, eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero orar ao Senhor. E eu não quero fazer mais essas orações como eu vinha fazendo. Eu quero fazer uma oração que tenha propósito. Eu quero fazer oração que tenha resultado. Comece a praticar. Comece a praticar para você ver o quanto que Deus vai te usar para fazer a obra dele. Meus irmãos, eu orei a Deus e falei para Deus, Deus, eu tenho dificuldade de acordar de madrugada. Mas eu te peço que o Senhor usa o Espírito Santo para me acordar, para me poder orar. E eu fui bem específico, eu falei, Deus, eu não quero orar 1 hora. Eu não quero orar 2 horas. Eu quero fazer uma oração que vai ter propósito. Uma oração que vai chegar diante do teu trono. E o Senhor dos céus vai saber que eu estou orando na terra. E todo dia o Espírito Santo me acorda para mim orar. Irmãos, tem dia que eu oro 2 minutos. Mas tem dia que eu oro 2 horas achando que eu orei 10 minutos. Entendeu? É propósito. Não estou orando para me ficar rico. Não estou orando para me ter uma casa. Não estou orando para me trocar de carro. Mas eu estou orando para que eu possa ser um servo do Senhor, cheio de autoridade. Para que quando uma pessoa precisar e me ligar, eu não tenho que ligar para ninguém. Eu não tenho que perguntar para alguém. Eu dizer, estou indo, estou chegando. Pode se acalmar, que na hora que eu entrar na sua casa, você vai ver as coisas mudar. Intimidade com Deus é isso, irmãos. Oração a Deus é intimidade, para que você chegue no lugar e você saber, este lugar tem algo que precisa ser mudado. É você olhar para um rosto do irmão e dizer, aquele irmão não está legal. Aquele irmão precisa de uma oração. É você se levantar daí e dizer, aquele irmão não precisa de nada, além de um abraço. E você chega lá e dar um abraço nele. É você entender de que não é você que está abraçando, mas é o Espírito Santo que está ajudando você para abraçar aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Faça esse compromisso com Deus nesta noite. Toda vez que você for orar, pede o Espírito Santo para lhe ajudar a orar. Amém? Se coloque de pé. Aleluia.
Se no nosso meio nesta noite tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, e através dessa ministração sobre a oração entendeu de que Deus está falando com você, e você quer se reconciliar, ou você que nunca entregou a sua vida a Cristo, e entendeu que nesta noite Deus te escolheu para que você possa ser um intercessor na sua casa, no seu trabalho, para que através da oração você tenha a vida mudada e transformada pelo poder dela. Vem aqui à frente que nós vamos estar orando por você. Mas se não tem, que Deus lhe dê outra oportunidade. Mas eu te peço de que nesta noite você ore pedindo a Deus: Deus, eu não quero orar mais como eu orava, mas eu quero orar como agrada o teu coração. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos fazer uma oração simples, pausada, para que as nossas palavras, Senhor Deus, possa entrar dentro do nosso coração e nós entendermos o que nós estamos orando. Porque nós aprendemos nesta noite, Senhor, que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, em todas as circunstâncias, Pai amado, Ele orava ao Senhor. Ele orou ao Senhor, Pai amado, quando foi ser batizado. Ele nos ensina, Senhor Deus, que Ele também orou no lugar solitário. E nós entendemos que muitas vezes é só nós e o Senhor, orando a Ti, Pai, aonde ninguém vê. E Ele nos mostrou também, Deus, que nós vamos passar por deserto. E no deserto também nós podemos orar. Ele também, Senhor Deus, nos ensinou que vamos ter noites que vamos orar a noite inteira para tomar uma decisão. Como o Senhor fez naquela noite em que o Senhor orou para escolher os 12. De que nós podemos também orar, Senhor Deus, como o Senhor orou para alimentar aquela multidão. De que nós possamos orar, Senhor Deus, para que nós também podemos alimentar alguém. E depois da alimentação nós também temos que orar, Deus. Não é somente na hora da bonança, não é somente na hora do milagre, mas também depois do milagre. De que o Senhor Jesus também nos ensina a orar, para aprender a orar. Pai amado, Pai querido, de que o Jesus também nos ensinou a orar, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Que Jesus orou na sua transfiguração. Que o Senhor, Pai amado, nos ensina de que orar é levar uma intimidade com o Senhor e nós criarmos poder para também poder ressuscitar aquele que já está morto. Que o Senhor nos ensinou também, Senhor Jesus, que o Senhor orou pelos nossos pequeninos, de que nós também temos que orar pelas nossas crianças, de que nós temos que orar também dentro da nossa igreja, orar, Senhor Deus, para que ela seja cheia da Tua presença. De que o Senhor também nos ensinou que o Senhor orou por Pedro, porque estava, Senhor Deus, tendo dificuldade de te seguir. De que o Senhor orou no Getsemane, Senhor, em meio àquela angústia, em meio àquela dor. E o Senhor tinha tanta intimidade com o Senhor, que mesmo falando da vontade da carne, o Senhor orou dizendo: Deus, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua vontade. Até na cruz, Pai, o Senhor nos ensinou que temos que orar. E é através da oração que nós criamos intimidade, de chamar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Rei dos Reis, chamar Ele de Pai. O Senhor orou chamando Deus de Pai, sabendo o significado da palavra Pai.
Não é simplesmente falar da boca para fora, mas é de dizer: Deus, o Senhor é soberano. Mas através da nossa intimidade, através da oração, eu posso chamar o Senhor de Pai. Eu posso chamar o Senhor de papaizinho. Eu posso chamar o Senhor de meu Pai. De que nesta noite, Senhor Deus, esta palavra entra como uma espada de 2 gumes, que pode penetrar o corpo, a alma e o espírito. E de que esses irmãos, Pai amado, não vivem mais no automático, mas que eles possam viver sobrenatural. Pai, nós temos uma obra a ser feita na terça-feira. Uma pessoa, Pai amado, está enferma, está indo em Palmas para ser tratada. E qual o propósito que nós vamos lá? O que nós vamos fazer? Simplesmente uma oração que não tem poder? Um alimento que vai alimentar somente o físico? Aquela moça vai para Palmas da mesma forma depois que nós orarmos? Qual é o propósito? O que o Senhor quer fazer conosco? Que nós possamos ter a ousadia de dizer: Deus, me usa naquele lugar. Me usa para falar uma palavra, para estender a mão, para profetizar. Me usa para curar. Me usa para que teu nome seja glorificado naquele lugar. De que a partir de hoje, Pai amado, nós possamos entender que a nossa oração, ela tem que ter objetivo, ela tem que ter um alvo. E esse alvo, Senhor Deus, tem que ter propósito. E tem que ter resultado, Senhor. A minha vida, Senhor Deus, tem que ter alegria em te servir. Eu não posso simplesmente ter uma alegria que não é constante. Porque o Senhor tem um chamado para cada um de nós. E nesta oração, Pai amado, eu quero te pedir: leva o teu povo em paz, guardando, protegendo e os livrando. Pai amado, Pai querido, que aquele que ao entrou aqui, que ele possa entender de que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um chamado. Muitos estão passando por vendavais, muitos estão passando, Senhor Deus, por tribulações. Mas o Senhor nos ensinou a chave. A chave, Senhor Deus, para que nós possamos transformar a nossa dor em alegria. Transformar a nossa tristeza em alegria. A nossa dor em paz. Aquilo que eu não posso mudar, a oração pode mudar. Aquilo que eu não posso ir, a oração pode ir, Pai. Usa os teus filhos, Senhor. Eu profetizo, Pai amado, de que esta igreja não será a mesma a partir de hoje. De que esses irmãos, Pai amado, não serão o mesmo a partir de hoje. Mas serão homens e mulheres cheios da presença do Senhor, aonde eles estiverem. Pai amado, Pai querido, chega de viver na angústia. Chega de viver em meio a dores. Chega de viver em meio a tribulações. É claro que o Senhor não nos vai deixar isento, mas nós vamos passar com o Senhor em nosso coração. E assim, Pai,